Boa tarde. Prosseguindo com a leitura do livro do profeta Daniel. Capítulo 8. Profeta Daniel, livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. A visão do carneiro e do bode. Capítulo 8. No terceiro ano do reinado de Belsazar foi rei muito perverso. No terceiro ano do reinado de Belsazar, eu tive outra visão. Parecia que eu estava na beira do rio Ulai, em Suzã, uma cidade cercada de muralhas que fica na província de Elão. De repente, vi perto do rio um carneiro que tinha 2 chifres compridos. Um deles tinha nascido depois do outro, mas era mais comprido. O carneiro estava dando chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. E nenhum animal ou pessoa podia resistir ou escapar dos seus ataques. É o carneiro representando impulsos expansionistas territoriais. Ele fazia o que queria e ficava cada vez mais poderoso. Eu estava pensando nisso quando vi um bode que vinha do oeste, correndo tão depressa que as suas patas nem tocavam o chão. Ele tinha um chifre só, bem grande, que ficava entre os olhos. Correu até ao lugar onde estava o carneiro que eu tinha visto perto do rio e o atacou com toda a força. Eu vi o bode furioso atacar o carneiro e quebrar os 2 chifres dele, pois o carneiro não tinha força para se defender. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com as patas, e ninguém podia salvar o carneiro da fúria do bode. Ele ficou ainda mais poderoso, mas quando seu poder chegou ao máximo, o seu chifre foi quebrado, e em lugar dele nasceram 4 chifres compridos que cresciam para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Impulsos expansionistas territoriais. Expansão da hegemonia política, militar e religiosa. Expansão da hegemonia cultural. Domínio de um povo mais forte sobre povos mais fracos. Domínio de um povo mais forte sobre povos mais fracos. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra prometida. Cresceu tanto que chegou até ao lugar onde está o exército do céu, que são as estrelas. Jogou na terra algumas delas e as pisou. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante e deixou o seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta, pérfida. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Depois, ouvi 2 anjos conversando e um deles perguntou ao outro: quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada em lugar do sacrifício diário? Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? E ouvi a resposta: tudo isso vai acontecer
depois de 2.300 tardes e manhãs, e durante esse tempo não serão oferecidos os sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. Seguindo, próximo tópico. O anjo Gabriel explica a visão. Eu estava procurando entender o que eu tinha visto quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem. Eu ouvi uma voz humana que vinha do rio Ulai e que gritou bem assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Aí Gabriel chegou mais perto de mim e isso me deixou muito assustado. Eu me ajoelhei e encostei o rosto no chão. E ele disse: Você, homem mortal, precisa entender a visão, pois ela é a respeito do tempo do fim. Ele ainda estava falando quando eu desmaiei e caí de bruços no chão. Mas ele me pegou e me pôs de pé e disse bem assim: Eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira de Deus, porque essa visão é a respeito do tempo marcado para o fim. O carneiro com 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode é o rei da Grécia. O bode é o rei da Grécia. E o seu chifre grande é o primeiro rei desse país. Os 4 chifres que nasceram quando o primeiro chifre foi quebrado representam os 4 reinos em que o país será dividido. Mas esses reinos não serão tão poderosos como o primeiro. Quando o fim desses reinos estiver perto e as suas maldades tiverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. Quando o fim desses reinos estiver perto e as suas maldades tiverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. Ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força. Causará destruições terríveis, acabará com povos poderosos e também com o povo de Deus. Fará o que quiser e prosperará sempre. Com a sua presença, ele enganará a todos. Ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição. Finalmente, ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis, mas será destruído sem uso de força humana. E Gabriel terminou bem assim: Você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã. Mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, porque ainda vai demorar muito tempo até que ela se cumpra. Eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo, mas continuei muito preocupado com a visão, pois não conseguia entendê-la. Viram só? Daniel era servidor do primeiro escalão do serviço público real. Fiquei um bom tempo atordoado com essas perturbações, mas muito envolvido com os negócios do governo. Daniel era diplomata, gestor público, administrador de província, ministro de Estado e também promotor de justiça, além de ser conselheiro de reis. Maravilha!
Vamos à leitura da nota de rodapé respectiva a este capítulo 8º. Nota de rodapé do capítulo 8º do livro de Daniel, Antigo Testamento, da Bíblia do Peregrino, editorial Paulus. Vamos lá. Descartado o capítulo 7º, restam-nos 3 visões heterogêneas, que nos oferecem quadros esquemáticos da história passada, referências confusas da história recente e um resumo detalhado do desfecho, vários anúncios e a data. A primeira apresenta a luta de Alexandre contra o rei persa e a sucessão até Antíoco IV. A segunda trata do tempo e é uma interpretação de Jeremias, capítulo 29. Leremos o capítulo 29 do livro de Jeremias já. A terceira descreve lutas angélicas, narra alguns fatos históricos e anuncia a morte do perseguidor. Com este capítulo 8º, voltamos à língua hebraica e entramos num caminho descendente, que nos oferecerá repetições, comentários e alguns complementos interessantes. Também decai notavelmente o valor literário, exceto em breves momentos felizes. É difícil aceitar que o grande escritor dos capítulos precedentes seja o autor dos que se seguem. O mais interessante do capítulo é o choque histórico do macedônio com o persa e a exaltação e queda do tirano. Por essa visão ampla e simplificada, podemos perdoar-lhe a desajeitada manipulação dos chifres, o manejo da alegoria e algum de seus componentes parecem imitar a visão precedente. Daniel fala na primeira pessoa. A reminiscência de Ezequiel 1 e 8º aparece no caráter visionário, na mudança de lugar e na proximidade de um rio. Daniel se vê transferido para a capital do futuro reino persa. O império medo-persa é duplo, com predomínio dos persas. A partir do Oriente, ataca em 3 direções e luta contra vários reinos, do poente da Macedônia. A figura está entre cabra e unicórnio. Vitórias de Grânico, Isos e Galgamela. Conquista de Persépolis e Ecbátana. Com a morte de Alexandre, 323 a.C., seu império se divide em 4 reinos. Cassandro fica com a Grécia, Lisímaco com a Trácia e a Ásia Menor, Seleuco com Babilônia e Pérsia, Ptolomeu com o Egito. Antíoco se encontrava em Roma como refém. Ao morrer envenenado seu irmão Seleuco, Antíoco consegue escapar e suplantar o herdeiro Demétrio. Repetirei. Ao morrer envenenado seu irmão Seleuco, Antíoco consegue escapar e suplantar o herdeiro Demétrio. Lutou contra o Egito ao sul, a Pérsia ao leste e a Pérola, igual a Jerusalém. Começam as dúvidas e se oferecem 3 propostas de identificação. O exército do céu são os astros, ou os anjos.
O seu chefe é o Senhor. O exército celeste são os esquadrões de Israel, cujos chefes são os sacerdotes ou levitas. Solução intermediária apoiada em Josué 5,14. O Senhor é o chefe do exército dos israelitas. O texto hebraico apresenta outras dificuldades sobre o sacrifício. Esses santos são anjos que assistem e comentam a luta. Tudo o que acontece entre os humanos é comentado por anjos. Anjos, propaladores e propagadores das palavras de Deus, que julga o existente. Ou melhor, anjos que proferem palavras divinas que julgam tudo o que acontece. Tudo o que fazemos são julgados por anjos. Tudo o que fazemos é objeto de juízo por seres angelicais. O mundo invisível nos observa. O mundo invisível nos observa. Como estamos nos portando? A figura humana, com voz humana, é aqui pouco definida. Trata-se de outro anjo? Daniel se chama, como Ezequiel, filho de Adão. Os anjos começam a ter nomes próprios. O espanto de Daniel denota o caráter sobre-humano do seu interlocutor. O espanto de Daniel denota o caráter sobre-humano do seu interlocutor. Ao final, não de uma etapa, mas da história, é que vem o juízo. O autor sente que está vivendo o fim do mundo, que quando se fecharem as cortinas, começará algo novo e autêntico. Os anjos conhecem a data e a revelam em código ao vidente. O tempo da cólera começou com a destruição do templo e terminará com a morte de Antíoco IV. Descrição de Antíoco com traços de qualidades humanas pervertidas para o mal. Poderosos são seus rivais políticos, povos santos, os judeus. O príncipe dos príncipes é o Senhor. Conforme a ficção, estamos nos tempos de Daniel na corte de Babilônia. Como a sua profecia não é destinada aos seus contemporâneos, deve ser selada até ao momento de ser lida. Como a profecia não é destinada a seus contemporâneos, deve ser selada até ao momento de ser lida. Assim, a ficção justifica que a profecia não tenha sido concluída até ao tempo real do autor. É procedimento normal neste gênero textual, vaticínios de profecias. Capturem aí. Os santos são os anjos de Deus que assistem a tudo e comentam tudo. Tudo o quê? Tudo o que nós fazemos em existência. Que beleza!
Que beleza! Vamos à leitura de Jeremias, capítulo 29. Cartas de Jeremias. Profeta Jeremias, Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Texto da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos desterrados, aos conselheiros, sacerdotes, profetas e ao povo deportados de Jerusalém para a Babilônia por Nabucodonosor. Foi depois que partiram o rei Jeconias com a rainha mãe, os eunucos, dignatários de Judá e Jerusalém, e os artesãos e mestres de Jerusalém. Ele a enviou por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gamarias, filho de Eusias, legados de Sedecias, rei de Judá, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, a todos os deportados que eu levei de Jerusalém para a Babilônia: construí casas e nelas habitai, plantai pomares e comei seus frutos, casai-vos e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e casai vossas filhas, para que elas gerem filhos e filhas. Crescei aí e não diminuais. Crescei, crescei e crescei. Pedi pela prosperidade da cidade para onde eu vos desterrei, e rezai ao Senhor por ela, porque sua prosperidade será a vossa prosperidade. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que vivem entre vós. Não façais caso dos sonhos que sonhais, porque vos profetizam mentiras em meu nome, e eu não os enviei. Oráculo do Senhor. Isto é o que diz o Senhor: quando se cumprirem 70 anos na Babilônia, eu me ocuparei de vós, cumprirei minhas promessas, trazendo-vos de novo a este lugar. Eu conheço meus desígnios sobre vós, desígnios de prosperidade, não de desgraça e de degradação, mas sim desígnios de prosperidade, de dar-vos um futuro e uma esperança. Vós me invocareis, vireis rezar a mim e eu vos escutareis. Vós me buscareis e me encontrareis, se me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei encontrar e mudarei vossa sorte, oráculo do Senhor. Eu vos reunirei em todas as nações e lugares para onde vos expulsei, oráculo do Senhor, e tornarei a vos trazer ao lugar de onde vos desterrei. Se disserdes que o Senhor vos nomeou profetas na Babilônia, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, diz a propósito de Acabe, filho de Colias, e de Sedecias, filho de Maazias, que vos profetizam mentiras em meu nome. Eu os entregarei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que os justiçará em vossa presença, e darão origem a uma maldição que correrá entre todos os judaítas, desterrados na Babilônia. O Senhor te trate como Acabe
e Sedecias, que o rei da Babilônia assou. Porque cometeram uma infâmia em Israel, adulteraram com a mulher do próximo e cometeram mentiras, contaram mentiras em meu nome, sem que eu os enviasse como profetas. São profetas falsos. Eu sei e sou testemunha disso, oráculo do Senhor. Cartas de Semeias e de Jeremias. O Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, diz o seguinte ao Naalamita Semeias: enviaste por tua conta uma carta a Sofonias, filho de Maasias, o sacerdote, nestes termos: o Senhor te nomeou sucessor do sacerdote Joiada como responsável do templo. Deves colocar no cepo e na argola quem devanear e se puser a profetizar. Então, por que não deste um castigo a Jeremias de Anatote, que se pôs a profetizar? E ele nos enviou uma carta à Babilônia, dizendo que vai demorar que construamos casas e nelas habitemos. E ele, Jeremias, nos enviou uma carta à Babilônia, dizendo que vai demorar que construamos casas e nelas habitemos, que plantemos pomares e comamos seus frutos, que oremos pela terra da Babilônia, que é nossa terra. Envia uma mensagem aos desterrados. O sacerdote Sofonias leu a carta ao profeta Jeremias e o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Agora sim, envia uma mensagem aos desterrados. Assim diz o Senhor a respeito do Naalamita Semeias. Semeias vos profetizou sem que eu o enviasse, levando-vos a uma falsa confiança. Por isso, diz o Senhor, eu castigarei o Naalamita Semeias e sua descendência. Não terá um sucessor que viva no meio deste povo. Não provará os bens que eu darei a meu povo, porque pregou rebelião contra o Senhor. Oráculo do Senhor. Aos que ficam e aos desterrados. Assim diz o Senhor a respeito do rei que senta no trono de Davi e de todo o povo que vive na cidade, de vossos irmãos que não foram convosco para o desterro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu enviarei contra eles a espada, a fome e a peste. Eu enviarei contra eles a fome, a espada e a peste. Eu os tratarei como figos podres, que não podem comer de tão ruim, que não se podem comer de tão ruins figos podres, que não se podem comer de tão ruins. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste, e farei deles um exemplo para todos os reinos da terra, e a maldição, espanto, caçoada e opróbrio de todas as nações por onde os dispersei. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste, e farei deles um exemplo para todos os reinos da terra, e maldição, espanto, caçoada e opróbrio de todas as nações por onde os dispersei. Porque não escutaram minhas palavras, oráculo do Senhor.
porque lhes enviei constantemente meus servos, os profetas, e não fizeram caso, fizeram pouco caso e descaso das palavras proferidas pelos profetas de Deus. Meus profetas, oráculo do Senhor. Vós, os desterrados, que enviei de Jerusalém, vós, os desterrados, que enviei de Jerusalém para a Babilônia, escutai a palavra do Senhor. Vós, os desterrados, que enviei de Jerusalém para a Babilônia, escutai a palavra do Senhor. Correspondências de Jerusalém para a Babilônia, dos que ficaram em Jerusalém para os desterrados para a terra da Babilônia. É isso. E chegamos ao próximo tópico. Daniel ora pelo seu povo, capítulo 9. Que beleza! Capítulo 9 do livro do profeta Daniel, da Babilônia, uma narrativa de cerca de 2.600 anos para trás em relação a nós. Daniel ora pelo seu povo, mas o demais será papo para um próximo vídeo. Deus é maior. Amém.